Neste vídeo irei mostrar como se pode criar um componente extrudido com a criação de um rasgo associado à utilização do mesmo. Para criar um componente extrudido é importante trabalhar sobre um sistema de coordenadas que não tenha nenhum tipo de ligação ao sistema de coordenadas absoluto. Por isso, na Layer 1, vou começar por criar um sistema de coordenadas livre, que será o sistema de coordenadas corrente. Vou dar ao mesmo nome FR1. Posso agora desligar a Layer 0 e criar um parâmetro que irá estar associado ao comprimento do componente extrudido. Um valor de 100 mm com o nome C de comprimento. Vou agora criar um segundo sistema de coordenadas que irá definir o limite do componente extrudido com uma translação em Z+, associado ao valor de C, o parâmetro criado anteriormente. Este novo sistema de coordenadas deverá chamar-se FR2. E vou agora desenhar o perfil aplicando algumas dimensões livres e algumas dimensões parametrizadas. Posso dar logo, ao longo da criação do sketch, um nome ao parâmetro associado a um valor inicial. Os parâmetros vão sendo listados automaticamente. É importante que o perfil seja um sketch totalmente constrangido e isso deverá ver-se através da cor verde. Por fim, podemos validar o sketch. E vou agora proceder à criação dos keypoints. Os mesmos irão servir para posicionar o perfil em relação à referência quando utilizar o componente numa montagem. Neste caso, vou criar 3 formas de o posicionar. O próximo passo será a extrusão do perfil com a dimensão associada ao parâmetro C. Para criar um rasgo que será automaticamente criado na utilização da calha, é necessário criar uma peça de suporte que irá representar o painel. O componente extrudido será a peça a considerar e, por isso, deverá ser-lhe atribuída a informação que o define através da função definePart para que o mesmo seja inserido automaticamente no main set e automaticamente também apareça na lista de materiais. Vou agora criar uma linha auxiliar para a criação do rasgo. E vou utilizar a ferramenta Groove para criar o mesmo. Posso utilizar os parâmetros criados no sketch do perfil para dimensionar o mesmo.
Se for necessário criar uma folga na profundidade, o mesmo poderá ser também associado a um parâmetro, tal como indico neste exemplo. E desta forma pode ser editado o rasgo para lhe atribuir esta alteração. Todos os parâmetros que foram sendo criados encontram-se numa lista que pode servir para complementar, atribuindo-lhes uma definição, e onde também podemos definir alguns dos parâmetros como drivers, o que irá fazer com que o valor associado ao mesmo seja uma pergunta a responder a quando da utilização do componente. O mesmo irá fazer com que o valor associado ao mesmo seja uma pergunta a responder a quando da utilização do mesmo. É ainda necessário gravar o componente na biblioteca de componentes. Também terá de se indicar o rasgo como uma ferramenta associada ao componente através da opção Define Tools. De seguida, para se tratar de um componente extrudido, é ainda necessário selecionar a função Define Extruded Component. Vamos agora testar o nosso componente. Como as peças do caixote ainda não se encontravam definidas, o processo não foi executado. É necessário definir as peças e depois pode ser forçado o processo através da função UseProcess.